Olá, turminha dos sextos anos A, B e C. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marta. Hoje sou eu que vou dar aula para vocês. A professora Fernanda teve um probleminha de saúde e não pôde apresentar a aula dessa semana, mas em breve ela voltará, ok? Olá, turminha dos sextos anos D, E e F. Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marta. Vamos então para mais uma semana de estudo. Bem, pessoal, trabalharemos nessa semana um pouco mais sobre os elementos da narrativa e os tipos de linguagem. Vamos lá? Primeiro faremos a leitura de um texto e a sua interpretação. Vamos lá. Leitura do texto. As bruxinhas. Galateia e Brunevildes estavam tomando sol na seringueira da praça. Tinham acabado de chegar em suas vassouras mágicas. Eram duas bruxinhas minúsculas que adoravam aventuras. Então, cansadas de só fazer o mal, lá no castelo onde moravam, resolveram vir para a cidade. E agora, na vila, preparavam-se para fazer as mais incríveis benfeitorias. E, ainda por cima, por encomenda. No meio das plantas enxergavam um sapo. Galateia fez a voz mais doce que podia e perguntou: Ei, amigo sapo, que tal virar príncipe? O sapo abriu e fechou os olhos. Sei não. Como é que não sabe? Insistiu a bruxa Galateia, enquanto Brunevildes apoiava, fazendo sinais com a cabeça. Quer vida melhor que a de príncipe? Como é vida de príncipe? Quis saber o sapo curioso. E Brunevildes, paciente, explicou. Vida de príncipe é uma beleza. Não se faz nada o dia inteiro. Come-se do bom e do melhor. E ainda por cima, desencantam-se princesas adormecidas com um beijo. Vamos por partes, disse o sapo bocejando. Não fazer nada o dia inteiro deve ser chato para burro. Comer do bom e do melhor é questão de gosto. Depende muito do que se come. Fazão assado, javali na brasa. Puf! Cuspiu o sapo. Quanta porcaria! E a terceira ainda é pior. Imagine desencantar princesas adormecidas há séculos, só dando um bom banho nelas antes. Ô, seu sapo sem romantismo, bufou a Galateia. Quer dizer que você não quer ser príncipe? Para falar a verdade, prefiro continuar sendo sapo. Caço o dia inteiro e nem vejo o dia passar. Gosto de comer moscas e não javalis na brasa. E ainda vou me casar no mês que vem, com uma linda sapa que nunca dormiu tanto assim. E, além do mais, é muito cheirosa. Autora do texto, Márcia Krupstas. Então, pessoal, vamos agora, então, para a interpretação do texto. Na interpretação do texto, nós temos 9 perguntas a respeito do texto. Vamos lá? Questão 1. Quais são as personagens do texto? Quer dizer, quem é que participa da história? Questão 2. Qual é o foco narrativo, isto é, o tipo de narrador desse texto? O foco narrativo é dizer se o texto está sendo contado em primeira ou terceira pessoa. Questão 3. Em que lugar se passou a história? Onde a história se passou? Onde a história aconteceu?
Questão 4. Com que intenção as bruxinhas vieram para a vila e por que elas vieram para a vila? Questão 5. Qual foi a proposta que as bruxinhas fizeram ao sapo? Elas fizeram uma proposta ao sapo. Que proposta foi essa? Questão 6. Quais as vantagens que Brunevildes apresentou ao sapo, tentando convencê-lo de que a vida de príncipe era uma beleza? Então, ela, apresentou algumas vantagens ao sapo. Que vantagens eram essas? Questão 7. Das vantagens propostas pelas bruxinhas, qual delas o sapo considerou a pior? Questão 8. Identifique no texto. Agora sim, na questão 8, vocês vão identificar no texto. Na A, o conflito, que é o problema vivido pela personagem principal. Depois, o clímax, que é o momento mais tenso da história. E depois, na letra C, o desfecho, que é o final da história. Então, vocês vão contar aqui no exercício 8, o conflito, o clímax e o desfecho, que é o final da história. Na questão 9, vocês vão relacionar os adjetivos que caracterizam as personagens ou coisas que aparecem no texto. Então, eu tenho do lado, as coisas ou as personagens do texto, e ao lado, na segunda coluna, eu tenho as características, que são os adjetivos que vão caracterizar essas personagens ou coisas. Então, vocês vão olhar aqui, olha, eu tenho as vassouras, bruxinhas, benfeitorias, voz de Galateia, a Brunevildes, a vida de príncipe, princesas, sapo e sapa. E vocês vão colocar aqui, quais desses adjetivos aqui é que vão caracterizar qual desses aqui, tá bom? Dessas coisas ou dessas personagens. Então, agora vamos para a questão 10. Na questão 10, 11 e 12, nós vamos trabalhar o tipo de linguagem. Então, na questão 10, vocês vão observar a imagem e vocês vão dizer que tipo de linguagem foi utilizada aqui. Se é a linguagem verbal, a linguagem não verbal ou a mista. A verbal é aquela que utiliza palavras. A não verbal é aquela que utiliza só imagens. E a mista é aquela que utiliza palavras e imagem ao mesmo tempo. Certo? Então, vamos lá. Questão 10. Na questão 10, é o tipo de linguagem. A questão 11. Na questão 11, vocês vão desenhar uma placa que poderia ser colocada na porta do seu quarto ou da sua casa, usando a linguagem mista. Então, vocês vão desenhar uma placa utilizando a linguagem mista. E essa placa seria colocada na porta do quarto ou na porta de entrada, da casa. Tá bom? Questão 12. Na questão 12, vocês vão observar as opções da caixa e escolher a melhor. Então, a melhor que se encaixa em cada fisionomia desse desenho aqui. Então, eu tenho aqui um menininho e eu tenho aqui algumas fisionomias que ele apresenta. Então, qual dessas, palavrinhas aqui se encaixa melhor para cada imagem que eu vejo? Quando é que eu observo aqui que ele está assustado, triste, enjoado, feliz, com raiva e envergonhado? Tudo bem? Então, pessoal, nós agora encerramos a aula, certo? Então, nós chegamos mais ao final de uma aula e vocês vão assistir o vídeo com a explicação do conteúdo. Então, vocês vão assistir o vídeo com a explicação do conteúdo e das atividades. Vocês vão responder no caderno os exercícios propostos e qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tenham todos um bom fim de semana e bons estudos.